Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Mais essa noite abençoada, a qual nós já sentimos a presença dele neste lugar. Aleluia, Jesus. Tem nos guardado, tem nos livrado. Estamos aqui nesta noite maravilhosa para mais uma vez ser ministrado pela Santa Palavra do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No Salmo 40. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, que diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. No Salmo de número 143. No versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra boa. Amém, igreja? Amém. Podem se assentar, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Aqui nesses dois salmos, irmãos, testifica no nosso coração quando o crente verdadeiramente busca em conhecer qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes nós questionamos: Senhor, será que eu estou te agradando? Senhor, será que eu estou ouvindo o teu querer na minha vida? E aqui o salmista já nos ensina que o verdadeiro coração convertido ao Senhor, ele busca fazer a vontade do Senhor pela sua santa palavra. E aqui nós também podemos entender que a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida, muitas vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor que são mais altos que o nosso. Mas nós sabemos que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável na nossa vida. E muitas vezes nós achamos que determinado acontecimento, determinada situação acontece na nossa vida, muitas vezes porque o Senhor vê o nosso coração, e o Senhor também diz para nós examinarmos a nós mesmos todos os dias. Muitas vezes a gente acha: Senhor, que pecado que eu estou cometendo, que está acontecendo tudo isso comigo? Nos seus irmãos, mas eu faço isso muito na minha vida. Porque o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Então a gente tem que estar sempre vigilante nessa parte, para não perdermos a presença do Senhor na nossa vida. E aqui o Senhor me fez lembrar a respeito de Jó, que era um homem reto, conforme diz a palavra do Senhor, mas passou por tribulações tremendas na sua saúde, na sua família. Mas o Senhor me fez lembrar também que podem ter brechas, sim, que muitas vezes muitos passam por aflições, por estar longe da vontade do Senhor. Mas o Senhor me fez lembrar também que Ele poda para que demos mais fruto. Assim foi na vida de Jó, e assim é também na minha e na sua vida.
Então muitos podem procurar pecado, podem procurar apontar, mas não, irmãos. Muitas vezes a gente passa para frutificar mais para o Senhor. Tanto que Jó foi restituído, foi criticado. A palavra não diz que as críticas veio de inimigo, veio de amigos. Mas no fim o Senhor deu a vitória. Porque Ele conhece o andar e o coração de cada um de nós. E a palavra do Senhor diz em 1 João 2,17 que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E assim é na minha e na sua vida, porque eu creio que nós queremos fazer a vontade do Senhor, né? E o Senhor aqui vai nos lembrar das bem-aventuranças do crente, o que o Senhor se agrada da minha e da sua vida, para nós estarmos verdadeiramente debaixo dessa bênção, debaixo dessa unção, porque os tempos são difíceis, né, irmãos? Então a gente tem que estar sempre com a palavra viva na nossa mente e no nosso coração. Aqui no Salmo de número 119, diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Tem aquela vontade latente de estar na presença, de estar debaixo da palavra, para nós sermos dignos de receber as promessas do Senhor. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é buscar santidade, irmãos. Só a palavra do Senhor, pelo seu Santo Espírito, que muda caráter, porque a palavra do Senhor reflete o próprio caráter do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que és digno, Senhor, de todas as coisas, Pai. Aleluia, Jesus. 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Aqui, diligentemente, irmãos, é com zelo, com cuidado e principalmente com amor à palavra. Porque quando nós encaramos a palavra do Senhor como peso, não vem de Deus esse pensamento, irmãos. Porque o fardo do Senhor é leve. Aleluia. O fardo do Senhor na nossa vida, como eu já disse, muitas vezes Ele castiga, e castiga aquele quem Ele ama, para nós frutificarmos e para nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. Bem? 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar teus estatutos. O caminho certo aqui, irmãos, vamos ver aqui em Romanos 12, que o Senhor diz para nós. O que seria o caminho certo hoje do crente? Conhecendo aqui a vontade do Senhor para a igreja dele, que diz aqui em 1 Coríntios 12, em 18b, que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E como nós devemos encarar essa verdade do Senhor na nossa vida? Rogamo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que o Senhor está dizendo para a minha e para a sua vida nesta noite? Sacrifício vivo é o que nós estamos fazendo essa noite. Nós viemos aqui para cultuar a Deus,
para louvar a Deus, para aprender do Senhor, para que Ele seja conosco em todos os nossos caminhos, em toda a nossa mente, em todo o nosso coração. Isso é um sacrifício vivo, agradável a Deus. Porque muitos podem ter em qualquer lugar do mundo, mas nós escolhemos estar aqui esta noite. Nós escolhemos estarmos com Deus. E é maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja Deus. E isso é o congregar, irmãos. Estar cultuando a Deus em sacrifício vivo é o congregar. É os irmãos reunidos no nome do Senhor para render honra, glória, louvor, gratidão, e ao mesmo tempo Ele nos santifica pela sua santidade. Está sendo ministrado, é rema para mim e para a sua vida. E esse é um presente de Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. 2. E não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, o crente não se amolda mais a nada do mundo, porque o nosso modelo de vida, de conduta, é Jesus na nossa vida, é as pisaduras do Senhor Jesus. Aleluia. Então, renovando o vosso entendimento, a nossa mente, para que, quer dizer, a renovação da nossa mente vem pela palavra do Senhor, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por isso, congregar é importante, irmãos, para nós ouvirmos a voz do Senhor, para nós aprendermos dele, para a gente saber se a gente está fazendo conforme o Senhor quer. Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que gera o arrependimento. E o Senhor não despreza o coração contrito e arrependido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, congregar é muito importante, irmãos. Às vezes, muitos estão na igreja, mas não estão dentro da palavra. Mas o Senhor diz que está no leite, como nós estivemos um dia também. À medida que você vem e ouve a palavra, o Senhor vai imputando fé. E a fé vai sendo gerada pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. E isso é a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, uma vida que condiz com a palavra do Senhor, pela pregação, ela gera santidade na nossa vida. Porque nós não mais nos moldamos pelo mundo, mas pela palavra. E a nossa mente é transformada pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz, penetrante, que nos consome e nos enche de alegria, de amor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Então, o culto, a igreja, é muito importante estarmos na presença, na igreja, com os nossos irmãos, onde nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com o Senhor Jesus, como lidarmos uns com os outros, porque o Senhor vai nos moldando. Somos vasos de honra na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui, Efésios 5, é da vontade do Senhor também. No 14, Efésios 5, 14, a parte B que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes a gente se sente entristecido, meio frio, diante da presença do Senhor, mas Ele diz aqui despertar, e o que desperta a nossa vida é ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso temos que estar percebidos ao que o Senhor ministra na minha e na sua vida. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios,
remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, quer dizer aqui, sem sabedoria, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, quer dizer, não alimente sua carne, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Senhor, glória a Deus, que nós nos enchamos do Santo Espírito dele. No 20, dando sempre graças por tudo. Tudo. Em todas as, tudo é tudo, irmãos. Coisa boa, coisa que você não acha boa, é tudo. Tudo. Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, com coração grato. Grato pelo nosso respirar, pela nossa vida e principalmente pelo sacrifício do Senhor Jesus. Aquele sangue puro, inocente, derramado pela minha e pela sua vida. Então sejamos gratos sempre em tudo, irmãos. Que isso o Senhor se agrade. Amém? Aqui em 1 Tessalonicenses, no versículo 4, Jesus. É também da vontade de Deus. No 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. No 6. Aqui prostituição, irmãos, não é só o lado sexual, mas o Senhor diz também que aquele que não está dentro da vontade dele, que está em idolatria, é também um jeito de ser prostituição, porque nós somos a noiva, a esposa. Então, se estão adorando outra coisa que não seja Jesus, é prostituição. É verdade. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Quer dizer, o nosso andar também com as outras pessoas, com os homens, a gente não deve se aproveitar de ninguém, não deve oprimir ninguém, porque o Senhor diz na sua palavra que ele se torna vingador, irmãos. Então é muito sério. Então o crente não pode se aproveitar de outro crente, usurpar em negócio, em nada, porque os olhos do Senhor estão com todos os cantos da terra, observando tudo, os bons e os maus. E ele diz que nós temos que fazer o bem. Amém. Às vezes, muita pessoa, às vezes em aflição, que às vezes dá um patrimônio, um exemplo, irmãos, alguma coisa, um valor ínfimo, porque está precisando, e vai o outro lá e se aproveita da situação, daquele que está passando por aflição. É disso que o Senhor se agrada, se aproveitar da tristeza do outro, ao passo que nós temos que ajudar e não se aproveitar. Do jeito que a gente pode, a gente sempre tem que ser luz nesse mundo. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Ele diz no 7: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, quer dizer, a santificação, despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito. Amém, igreja? Amém. Então é vontade de Deus que nós andamos como pessoas honestas e em santificação. Que é a palavra do Senhor que vai nos moldando. E nós
Nós vamos de glória em glória em glória, aleluia. 1 Pedro 2,13. Deus. Diz também do que o Senhor se agrada, esse tipo de conduta. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer os governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem bem, porque assim é a vontade de Deus. Que fazendo o bem, tapais a boca à ignorância de homens loucos. Então, se submeter a autoridades, irmãos. Aqui na igreja, aos pastores, no mundo, os governantes, porque eu vi muita dissolução em família por causa de política, irmãos. Mas louvado seja Deus que abre os nossos olhos para a gente não cair nessa armadilha, né? Que família, parentela, o Senhor fez para nos agregarmos em amor, sermos um com os outros, e não como é o plano de inimigo que está querendo destruir as famílias. Então, estando debaixo dessa vontade, irmãos, como diz a palavra, tapais a boca à ignorância de homem louco. Por que louco? Porque às vezes não tem nem noção desse tipo de atitude, do que está causando para a sua família, para a sua parentela, até para outros, irmãos. E isso é a vontade de Deus, porque o Senhor quer que nós façamos sempre o bem. Bem? Aqui, 1 Pedro 3,17, diz assim: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Testificando, irmãos. Então, mesmo que você sofra, mesmo que você muitas vezes seja prejudicado, mas é melhor você sofrer, padecer, como diz a palavra, fazendo o bem, do que o mal. Porque se você está no bem, o Senhor está contigo. Amém? Amém. Amém. Aqui no Pedro 4,2. Na parte B. No tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado de vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E achando estranho, não corredes com eles no mesmo desfriamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém, igreja? Amém. Então, andar conforme a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor diz para mim e para a sua vida, nós temos que ser santo, separado do pecado e fazer a vontade do Senhor Jesus na nossa vida. Não como éramos no tempo da carne, porque hoje nós somos espíritos viventes. Amém? O Senhor nos vivificou pela sua palavra. O Senhor acendeu o nosso espírito. Então nós temos os nossos espírito vivificado. Então, andar segundo a vontade de Deus, sendo santo. Amém? E aqui, irmão, terminando. João 9:31. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. O que diz também sobre a vontade de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Isso é a palavra do Senhor que diz, irmãos. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve ou atende. Então, vale a pena, irmãos, estar dentro da vontade de Deus. Porque ele atende, porque ele diz que aquele que crê
e confia, Ele é o nosso favor, Ele ouve as nossas orações e Ele faz a vontade dEle na nossa